Fala galera, rubro-negro sincerão na área. Hoje, dia 20 de julho de 2025, o Flamengo enfrenta o Fluminense no estádio do Maracanã para um público de aproximadamente 60 mil pessoas. O Flamengo vence o jogo por 1-0, gol de Pedro aos 39 do segundo tempo. Aí vem a pergunta: você está feliz com a atuação, Alan? Não estou feliz. Achei uma atuação pobre, um jogo pobre, um jogo que denota que temos vários problemas. Problema principal que eu já venho alertando há bastante tempo: problema de arremate, problema de finalização. Hoje eu não vou nem fazer rito, porque é tão pouco, é tão pobre, que o que eu vou falar aqui já vai resumir tudo. Primeiro tempo, sabe quantos chutes nós demos ao gol? Nenhum. Não vou dizer chute do Cebolinha que chutou no espaço, isso não é chute, cara. Não tem nem como falar alguma coisa. Chute efetivamente, que foi com perigo, que o Fábio fez uma boa defesa, que surtiu algum efeito, zero. Tivemos 45 minutos de um jogo que você é dominante, você tem a bola, mas você não produz, você não cria, você não faz nada. Tudo bem, eu tenho que ser sincero em dizer uma coisa: é muito difícil você jogar com um time que não quer perder. Você joga com um time que ele não joga para ganhar, ele joga para não perder. Esse é o Fluminense, que se entrincheirou de uma tal maneira, jogou todo mundo lá atrás e se defendeu da maneira que pôde. A proposta é a proposta desse técnico que a gente já conhece muito bem, que é um técnico que sempre joga para não perder. Renato Gaúcho faz parte dessa escola retrógrada dos técnicos brasileiros que joga em contra-ataque. E o Fluminense, a proposta do início ao fim foi essa: se defender contra o Flamengo para tentar pegar o Flamengo no contra-ataque. Ponto. É isso. Esse é o Renato Gaúcho, esse é o Fluminense que nós vimos hoje. Apresentação: o Fluminense se apequinar, jogar de uma forma tão medíocre com o Flamengo. É um time que é o seu arquirrival, né? Tem condições de medir forças com o Flamengo, mas escolheu se acovardar e jogar completamente entrincheirado. E é muito difícil você jogar assim. No entanto, você está falando de uma equipe que é a mais poderosa do Brasil, o elenco mais caro do Brasil, jogadores talentosíssimos. Então você tem que dar um jeito, cara. Você treina exaustivamente todos os dias para poder, quando pegar uma situação dessa, você poder ter soluções. E o Flamengo não conseguiu apresentar absolutamente nada. E aí, eu sou obrigado a dizer, a questão do Pedro. O Pedro é o melhor centroavante hoje, camisa 9 do futebol brasileiro. Mas o Pedro tem que querer. O Pedro, segundo as informações, segundo o que foi passado, as questões que o Felipe colocou, que são extremamente pertinentes, se ele não se cuida, se ele não treina, se ele não quer, fica difícil. Que a gente já estava percebendo, por A mais B, que o Pedro estava entregando muito pouco nos jogos do Flamengo. Não estava rendendo. Mas ficou 7 meses parado, lesão séria. Mas segundo os bastidores, ele era o jogador que mais se entregava para poder se recuperar o mais rápido possível. E quando se recupera, não vai fazer o mesmo para se tornar, estar bem fisicamente? Está a ponto de bala? Então não dá para entender esse pensamento, essa postura. Pior jogador no quesito treinamento, os piores números eram dele, e o Felipe tirou ele de 2 partidas. E olha aí o prejuízo. Esse cara não pode ficar de fora do Flamengo. Não pode, cara. Ele é disparado o jogador mais letal do Flamengo. Tem aquele ditado: com Pedro em campo não tem placar em branco. Isso aí é uma verdade, cara. O cara é matador, o cara tem faro no gol, o cara conhece os atalhos.
Pô, a bola do gol, aos 39 do segundo tempo, cruzamento do Luiz Araújo, desvio do Léo Ortiz, né, da primeira pro segundo pau, e ele tava lá, ele veio que nem um foguete, se tacou na bola. Gol daquele matador, aquele cara que quer fazer o gol de qualquer jeito. Ele é isso, cara. Então, Pedro, você é o cara para dar soluções do que o Flamengo hoje tem como um dos seus maiores problemas, que é a questão arremate, a questão finalização. Você, os teus números são excepcionais, cara. Então o Flamengo depende de você. Só depende de você, parceiro. Só depende de você. Não tem outro que chegue perto de você. Então a tua titularidade, você dar engajamento ao Flamengo, você fazer o Flamengo poder ir longe, tudo depende de você. Você é essencial para o Flamengo, parceiro. Então, por gentileza, põe a tua cabeça no lugar. Sim, até porque você ganha muito bem pago, pagamento em dia, cara. Então, meu irmão, cai pra dentro e resolve, porque você tem essa estigma, você tem essa marca, você pode fazer isso, e o Flamengo está necessitando, parceiro. Olha aí quanto sufoco, perdemos aquele jogo mentiroso contra o Santos, ressuscitamos um defunto, cara. O cara que já estava não sei quanto tempo já morto, e aí deixa o cara fazer aos 39 do segundo tempo o gol da vitória do falecido Neymar. Ué, não tem essa necessidade, cara. Nós temos todas as condições de ir buscar ser campeões brasileiros nessa temporada, mas muito depende de você, Pedro. Você é o cara principal da frente da questão referência no ataque. Sem você fica difícil, irmão. Então, você hoje está no Flamengo, então honre a camisa do Flamengo, cara. Honre a camisa do Flamengo. É um pedido que eu tenho certeza que eu estou falando aqui em nome de todos os torcedores. Você tem essa responsabilidade. Você tem todas as condições de poder nos dar alegria. Repetindo, não há um jogador sequer no ataque que chegue perto, que tenha o teu faro, o faro que você tem de gol, nenhum outro jogador tem. Então, cara, é contigo, parceiro. É contigo. Falando aqui sobre a questão do jogo, não tem como ficar satisfeito, porque o Flamengo fica com a bola, cria, o Fluminense, conforme eu falei, se entrecheirou, e o Flamengo não teve soluções. Não teve soluções. E aí, primeiro tempo, 63% de posse de bola, sem nenhum chute a gol. O Rossi ainda fez uma defesa. O Fluminense ainda deu um chute, o Rossi defendeu efetivamente chute a gol. Cara, isso aí para um Fla-Flu, é medíocre, é pouco demais. E aí termina o primeiro tempo, vem o segundo tempo. Quando você pensa que o time vai resolver esse problema, vai conseguir furar esse bloqueio do Fluminense, ou que o Fluminense vai vir com uma proposta mais ofensiva, não. É o mesmo desenho, é o mesmo design, é a mesma proposta. Os caras entrecheirados, Flamengo com a posse de bola, mas sem produtividade, sem objetividade, sem conseguir concluir. E aí, cara, quando você tem a solução no banco, quando você tem o melhor centroavante do país no banco, o cara lança, e na segunda bola dele, ele faz o gol da vitória do Flamengo aos 39 do segundo tempo. Então, tem muito mais o que falar. O Flamengo precisa realmente buscar soluções. Mais um aviso: muitos erros da intermediária continuam persistindo em acontecer na nossa equipe. O primeiro lance do Fluminense foi aos 9, sabe como que aconteceu? O Danilo entregou a bola na intermediária e o Fluminense chutou. Teve outros, Jorginho errou, Léo Pereira, o pior jogador do Flamengo, Léo Pereira, mas tudo bem, cara, vamos dar um desconto que ele estava improvisado. Léo Pereira jogou de lateral esquerdo, não é a dele, não tem a mínima condição, hoje foi mais do que provado, errou tudo, até de canela, apanhou da bola de tudo quanto foi jeito, foi espancado pela bola, porque estava na posição errada, estava torto, todo atrapalhado e só fazendo lambança.
Então, tem que recuperar o Vinha o mais rápido possível. Nós temos 3 jogadores para lateral esquerda. E o Vinha tá ali, cara. Então, Vinha, vamos correr, meu irmão. Vamos resolver, porque não tem como. Não, Léo Pereira não dá. Léo Pereira tem que jogar na posição dele. E olhe lá. E resta isso, olha. Erros individuais da intermediária, falta de pontaria dos jogadores lá que estão na frente. Senhor Arrascaeta, ninguém sabe, ninguém viu. Tempo que eu não faço o rito, mas hoje eu vou fazer. Meu melhor jogador, o craque da partida, Pedro, porque resolveu a parada pra gente. Um jogo que tava, morto. Um jogo que a gente não tinha solução. Tu tinha bola, mas não tinha solução. Você tinha bola, você não conseguia fazer nada com a bola. Toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá. E é isso. Sem nenhuma objetividade. Jogo de dar câimbra na vista. Mas você tem Pedro. Pedro em campo não tem placar em branco. Fica essa aí. Mais uma vez, Pedro, o Flamengo precisa de você como você precisa do Flamengo. Juntos podemos conquistar muitas coisas. Até seleção brasileira, parceiro. Teu nome é ventilado, é cogitado, até seleção brasileira. Então, tudo só depende de você, cara. Cai pra dentro. Tenha o esforço, a vontade, o chamado querer, para você poder fazer o seu papel, que você faz muito bem, que você tem um dom para isso. Então o rito aqui, rapidamente, assentar aqui a mamona em vários aqui, meu irmão, vários. Vamos lá, Rossi passa, Danilo, puxão de orelha, alguns erros ali, excelente jogador, mas principalmente erro na intermediária, saiu chute do Fluminense. Léo Ortiz é deboche. Primeiro lance de perigo do Flamengo, cabeçada do Léo Ortiz e defesa do Fábio. E o gol saiu pelo desvio, que ele foi pro primeiro pau, desviou, fez a jogada provavelmente ensaiada, jogou lá no segundo pau, veio o matador nato e entrou com bola e tudo. Léo Pereira, ninguém sabe, ninguém viu, horroroso, errou tudo, pior jogador do Flamengo hoje. Varela, passa. Alan, uma partidaça do Alan, novamente dando segurança ao sistema defensivo. Jorginho, muito bem, mas eu acho que pode render mais, hein, Jorginho? Acho que pode render mais. Fez uma partida tranquila, sem comprometer, mas eu tenho certeza que você pode render muito mais do que você rendeu hoje. Arrasca, ninguém sabe, ninguém viu. Onde está o Arrascaeta? O que está acontecendo com camisa 10 Arrascaeta? Que mais uma noite, para ele esquecer, mais um dia que foi noite, uma apresentação, uma atuação desastrosa, pavorosa. Esquece. Luiz Araújo não foi do mesmo brio que vinha sido anteriormente em outras ocasiões. O Wallacean, aí eu tenho que fazer aqui uma crítica ao Felipe Luiz. Como é que você me tira o Wallacean, Felipe? O melhor jogador até aquele momento, até antes da entrada do Pedro, era o melhor jogador do Flamengo. E você tira o seu melhor jogador, cara. Porque o Cebolinha, ninguém sabe, ninguém viu. O Luiz Araújo, não é que ele tenha jogado mal, mas foi menos produtivo do que ele está tendo, né? Está sendo. Então hoje ele foi um pouco mais abaixo. E o melhor jogador, o mais insinuante, o que estava brigando, que estava tentando ali fazer alguma coisa. Tudo bem, muito difícil você jogar com 5 caras contra você, né? 5 contra 2 geralmente. Mas era o cara que estava buscando, é o cara que estava querendo. E chega o Felipe e tira o melhor jogador até o momento, que era o Wallacean. Enfim. Cebolinha, desastre. Juninho, muita correria, corre, pedala e nada. Matheus Gonçalves tentou ali alguma coisa, mas tranquilo, garoto merece oportunidade porque tem muita habilidade, é bom jogador. Pedro nem se fala, Pedro, enfim, herói da partida, melhor jogador da partida, todos os méritos pro Pedro. Vinha,
tem que jogar. Tem que jogar. Se não tem Alexandre, se não tem Ayrton Lucas, ele tem que jogar. Não pode botar Léo Pereira no lugar dele ali, cara. Você tem um jogador de ofício, você botar Léo Pereira, que até de canela deu na bola hoje na lateral, esquece, não dá. E o Everton Araújo, exclamação, não passa segurança nenhuma na intermediária. Zero segurança. O Everton Araújo, eu acho que ele tem que, aquele jogador que ele tem que jogar o time ganhando, já tá tranquilo, jogo consolidado, bota o Everton Araújo ali para jogar seus 10 minutos e 5 minutos e tá muito bom, cara. Porque ele não passa segurança para a equipe. Não tem condições. E é isso, galera. Então, Flamengo tem a questão, a solução tá ali, a solução tá na nossa casa. Tem que resolver isso, acertar os ponteiros, porque o Pedro não pode ficar de fora desse time, porque não tem ninguém que tenha um faro de gol que ele tenha, que chegue perto da efetividade que ele tem. Então, é isso. Se você puder se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho de notificações, fica aqui o meu mais sincero agradecimento. Eu sou Alan Souza, esse aqui é o Rubro Negro Sincerão, que você não vê esses comentaristas esportivos falarem, né, que eu só escuto besteira. Aqui a gente vai falar, vai traduzir, porque aqui a sinceridade do Flamengo é total, irrestrita, 100%. Deixo um abraço, uma abençoada semana para você e sua família. Tamo junto, até a próxima.